Eu tô sim. Tá, então tá bom. E nós vamos falar, gente, sobre o sistema digestivo, né? E a pergunta que fica, antes de mais nada, a maioria que está aqui, eu acredito que me conhece, mas quem é novo que não sabe, meu nome é Eliana Ortiz, eu sou enfermeira e sou especialista em óleos essenciais também, tenho curso de cosmetologia e nós estamos aqui hoje para dar mais conhecimento para vocês, tá? E vamos falar sobre um assunto muito importante que é o sistema digestivo, tá? Digestório, que inclui o sistema intestinal. Ah, e quem vai participar, né, nessa live, junto comigo, que nós somos uma dupla, é a Iris, tá? Ela já vai se apresentar para vocês. Ah, Oi. e nós temos a nossa live que é a Home Care. Toda quinta-feira, nós duas estaremos aqui para passar para vocês mais conhecimento. E hoje o assunto é sobre o sistema digestivo. Você quer se apresentar, Iris? Eu continuo daí. Aham. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Iris Queiroz, né? Eu sou enfermeira também. Sou especialista também em óleos essenciais e sou consultora de bem-estar da Doterra, né? Dos óleos essenciais da Doterra. Então, eu e a Eliana estamos nessa parceria toda quinta-feira com a live Home Care, justamente para quê? Para passar para vocês como é fácil, né? O uso dos óleos essenciais e nós podemos usar em casa, né? Esses cuidados em casa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, trazer para vocês várias informações e a Eliana vai explicar para nós um pouquinho sobre o sistema digestório, suas funções, né? Todas as suas partes. Certo, pessoal. Então, ó, vamos lá. Primeiro, o que seria o sistema digestivo, né? O nosso sistema digestivo, ele começa na boca, tá? Gente, eu vou sempre olhar para cá porque as pessoas podem fazer perguntas, tá? E nós vamos responder de acordo com o que nós vamos falando, nós vamos respondendo as perguntas de vocês, certo? Então, fique à vontade, tem uma parte aqui embaixo na qual vocês podem colocar as perguntas, ou mandar diretamente no meu WhatsApp, que também está aberto aqui, tanto o meu quanto o da Iris. Que a intenção é essa, nós sanarmos todas as dúvidas e darmos dicas para vocês, certo? Então vamos lá, o que seria, né, o sistema digestivo? Nosso sistema digestivo, gente, ele começa na boca, tá? Ele começa na boca, da boca nós temos o esôfago, do esôfago ele vai para o estômago, do estômago nós temos o intestino, que é dividido em 3 partes, tá? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas nós temos o intestino grosso e o intestino fino. E o final dele, né, que seria o reto e o ânus, que é por onde nós evacuamos, certo? E junto, nós temos umas glândulas, né, que fazem parte do nosso sistema digestivo, que é o fígado, que é a vesícula e o pâncreas, né? Eles são responsáveis por produzir enzimas para ajudar a quebra dos alimentos que nós ingerimos, certo? E nós precisamos de tudo, olha, de todo esse contexto funcionando perfeitamente para a gente ter o quê? A saúde intestinal, certo? E por que é tão importante, né, o nosso intestino? As pessoas às vezes não dão tão importância no funcionamento desse órgão, certo? Tanto que antigamente eles eram separados os órgãos. Era o sistema digestivo, que era só parte do estômago, e o intestinal. Hoje não, eles são tão ligados e tão importantes que eles estão unidos. E vocês sabiam que 80% da nossa imunidade, ela age através do nosso intestino. Tá? A maioria, já foi comprovado cientificamente, que a maioria das doenças emocionais estão ligadas ao nosso sistema digestivo e intestinal. Tá? Nós temos doenças como doenças neurais, como o cérebro, cerebrais, como o Alzheimer, o autismo, que
os médicos, eles focam num bom funcionamento do intestino para que você consiga resolver esse tipo de doenças. E são doenças que são tão ligadas ao nosso intestino que nós não damos a devida importância da saúde dele. E como já, né, dizia o pai da medicina, que é Hipócrates, ele dizia uma frase que eu gosto muito, né, que o remédio vai ser o seu alimento, né, que seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Então, já, né, desde essa época, ele como médico já acreditava e influenciava o uso da parte medicinal em relação ao seu remédio. E uma frase que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem em relação ao nosso intestino, e o que o pai da medicina também falava, é o seguinte, quer ver? Então, nós temos que ter consciência de que tudo que nós comemos vai influenciar na saúde do nosso intestino. Porém, isso já é até balela, nós estamos cansados de saber o que é bom e o que não é bom para o nosso intestino. O que nós estamos deixando de lado é porque ele é um órgão que se o seu intestino funcionar uma vez por semana, para você é normal, porque você não tem, você está tão acostumado com esse sistema dele que você não deixa de lado, você não dá tanta importância. Você vai dar importância no seu estresse, você vai dar importância em doenças que estão ligadas ao estômago, mas muitas vezes você não trata a raiz, a causa da raiz. E Hipócrates também falava que toda doença ela é destinada do intestino. Toda doença, ele já dizia. E nós não damos tanta importância, né? E tá aí os óleos essenciais para que ele possa dar um suporte no nosso sistema digestivo, né? Tanto na parte de prevenção, na parte de saúde, do bom funcionamento do intestino, né? Então tá aí. E existem várias doenças intestinais e digestiva, inclusive a estomatite, que é uma doença, são as feridas na boca, ela é proveniente do quê? Do mau funcionamento do nosso sistema digestivo. Tá chegando pergunta que eu já respondo, tá? O mau funcionamento do nosso sistema digestivo. Quantas doenças esofágicas, né, que são doenças daquele tubo que desce, doenças de refluxo, as doenças crônicas do intestino, que é da síndrome de Crohn, as colites agudas, são doenças que nós, através do alimento e das toxinas que nós colocamos para dentro do nosso organismo, nós conseguimos, infelizmente, nos intoxicar. E vamos seguindo, tá? Nós vamos seguindo em frente, porque nós não damos tanta importância na nossa saúde, saúde intestinal. E tá aí as várias doenças, né? E você nunca... A gente passa sempre a trabalhar em cima de remédios, a usar remédios. Eu uso um remédio para ir no banheiro, eu uso remédio para fazer cocô, e aí eu faço muito da diarreia, eu uso um remédio para parar, tá? Eu uso o refluxo, tá? Que muita gente acha que o refluxo é relacionado às crianças apenas, e não. O refluxo na idade adulta, de tão mal que você come ou come errado, nós acabamos adquirindo um refluxo, né? Então, assim, existe vários problemas que, infelizmente, no nosso dia a dia, nós vamos adquirindo em relação aos nossos maus hábitos, tá? Então, eu fico aqui uma pergunta que eu faço para vocês, eu tenho já uma pergunta que eu vou passar para a Iris, mas a pergunta que eu passo para vocês é a seguinte: o que você está fazendo para ajudar
tanto a sua saúde, tanto digestiva como a sua saúde intestinal. Nós cuidamos da nossa saúde, dos nossos cabelos, nós pensamos na nossa saúde até emocional, que é o que mais nos preocupa ultimamente, porém nós deixamos de lado a nossa saúde digestiva e intestinal, tá? Então essa é a pergunta que eu faço para vocês, o que vocês estão fazendo para ter uma boa saúde, né? E tem uma pergunta aqui, Iris, só um minutinho. Ela tem uma filha que tem problema de refluxo, e que óleos podem ajudar? Todos os óleos podem ajudar, nós temos inúmeros óleos. A Iris vai falar agora com vocês sobre o dos óleos para refluxo que ela indicaria. Pode falar. Isso. Então, a gente entendendo uma parte aí que a Eliana começou a falar, que toda a digestão, toda a nossa digestão, ela inicia na boca, né? Ela não se inicia no estômago, ela inicia na boca. A partir do momento que a gente ingere o alimento e começa a mastigação, a digestão já inicia ali, né? No caso do refluxo, né? Fazendo esse link, quais óleos essenciais a gente vai usar? Então, a doTERRA tem óleos essenciais, diversos óleos essenciais, e tem blends. Blends são misturas de vários óleos essenciais próprios para o sistema digestório, né? Sim, para vários, né, vários sistemas do nosso corpo, e um deles é próprio para o sistema digestório, que é o Zengest. O Zengest, que é essa mistura, que é esse blend, ele contém anis, ele contém hortelã-pimenta, funcho, que é o erva-doce, né? O peppermint. Então, ele é próprio para esse caso, né? Outro óleo que a gente pode usar logo de início, o que acontece? Os óleos da doTERRA nós podemos fazer ingestão. Caso seja uma criança ou um idoso e não possa fazer uso dos óleos essenciais, a gente pode usar em massagem. Então, a gente dilui o óleo essencial e faz a massagem, né? E podemos usar esse aqui também, que é o Lemon. Ô, Iris, ela falou que ela tem 9 anos, a criança. Então, pode fazer, 9 anos já pode fazer ingestão dos óleos essenciais. Pode fazer ingestão a partir dos 7 anos, pode fazer ingestão. Mas caso a criança não goste, né, que a criança geralmente às vezes tem um pouquinho de dificuldade, nós podemos fazer a diluição e fazer a massagem, né, fazer o uso tópico como massagem. Tem mais alguma pergunta aí, Diana? Certo. Tem algumas aqui também. Pessoal, lembrando que muitas vezes a gente fala, as pessoas na aromaterapia, principalmente, falam assim, mas eu vou resolver um problema tão grave de refluxo e vou inalar e vai melhorar? Lembrando que quando nós inalamos, primeiro nós estamos falando de um óleo 100% puro, tá? Que ele é 100% puro, ele só tem o óleo essencial aqui dentro, ele não tem mais nada. Eles têm químicas aqui, tá? E a química, quando nós inalamos, né, e vai para o sistema límbico ou para o pulmão, lá no pulmão nós fazemos as trocas gasosas e essas químicas desse óleo caem na corrente sanguínea. Em 20 minutos, o óleo que você ingeriu está dentro em toda a parte do seu corpo. Então, e através da massagem é a mesma coisa. Através da pele, nós temos micro vasinhos aonde o óleo carreador, principalmente, ajuda a penetrar na pele e a chegar na corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, eu vou ter o efeito que eu preciso, certo? Aqui estão perguntando... peraí. Eu não entendi a pergunta. A mãe dela tem queimação de estômago. É justo do Lemon que você já falou. A mãe dela tem queimação de estômago todos os dias. Ela pode usar um óleo de limão, sendo que ele é ácido? Você fala? Posso falar. Sim, ela pode usar o Lemon. O que o Lemon vai fazer? O óleo essencial, que é o Lemon, que é o limão siciliano. Ele vai equilibrar o pH sanguíneo, né? E nisso ele vai fazer um equilíbrio, né, um ajuste nesse ácido gástrico que nós temos. Então, pode usar sim, com certeza. Deve usar, né, na verdade. Até o Márcio aqui estava falando que o Zengest, né, que foi o que eu falei anteriormente,
ele destrói até o H. pylori, que é a bactéria que causa a gastrite. Então, para a gente entender que os óleos essenciais... Então, o que, que a gente entende, assim, quando a gente procura soluções naturais para cuidar da nossa saúde, a gente tem que entender que nós somos um ser complexo, né? Fazendo um link em todas as doenças do sistema digestório. Então, iniciando, assim, com a parte da digestão e da parte da evacuação, da eliminação do que não é necessário para o nosso organismo. Então, a gente entende, né, pegando a parte que a Eliana falou no início, de pessoas que têm constipação. Vamos voltar nessa questão da constipação, que muitas pessoas, às vezes, têm, assim, não conseguem evacuar todos os dias. E é necessário, porque o intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, às vezes, a gente nota que as pessoas, elas estão irritadas, né? Sempre assim, que elas estão sempre raivosas, né? Meio, a gente fala com elas, elas estão sempre com uma resposta. Então, a gente... Empesada, cheia de Oi? fezes. Elas estão Pesadas, né? empesadas, cheias de fezes. Exatamente. Então, e não pode, não é para ficar, porque ali no intestino há um acúmulo de bactérias, né? Existem bactérias do bem, nós temos no nosso corpo trilhões de bactérias e vírus dentro do nosso organismo, mas existem bactérias que elas não são necessárias, e só vai acumulando esse monte de bactéria desnecessário. Imagina ficar 3, 4, 5 dias sem evacuar, né? Como que fica o nosso sistema digestório? E achar que é normal. E achar que é normal, justamente. E daí as emoções também influenciam isso. Então, como que a gente vai trabalhar a questão de ter óleos essenciais para equilibrar as emoções, né, na parte emocional, que a gente só vai inalar e a gente pode fazer injeção e equilibrar a parte fisiológica. Nós vamos usar lavanda, né, que vai equilibrar essa questão da parte emocional, o bergamota, que é um óleo também do sistema emocional, e é um óleo excelente para quê? Para diminuir estresse, elevar o humor. Então, são óleos, quando a gente entende que a gente vai trabalhar o sistema emocional juntamente com o sistema fisiológico, a gente vai ter uma resposta completa, né? A gente vai entender. O tangerina também, que é um óleo maravilhoso para o intestino, ele ajuda a regularizar o intestino, né? Até o Márcio lembrou bem aqui, o intestino, o tangerina. Então, entender também que soluções naturais, elas têm que estar linkadas também com uma boa alimentação, né? Então, não adianta nada eu fazer uso de uma alimentação fast food industrializada, né? Todos os dias, pão branco, né? Que a gente ouve todos os nutricionistas falarem da farinha branca, né? Então, a gente fazer uma alimentação desequilibrada e não usar, e apenas não fazer assim, esse conjunto, né? Na verdade, uma alimentação equilibrada, o uso dos óleos essenciais, que vai trabalhar fisiológico e emocional, e trabalhar esse todo, né? Agora, tem mais perguntas aqui, Liana, porque no sistema digestório nós temos vários probleminhas aí né? Uma delas que eu quero perguntar para você aqui, que eu recebi, é a doença, a síndrome do intestino irritável, né? Que muitas pessoas sofrem da síndrome do intestino irritável. Você pode falar para nós um pouquinho? Sim, a síndrome do intestino irritado é um conjunto, tá? É um conjunto, síndromes são várias situações, e uma delas é a doença de Crohn, né? E a colite ulcerativa ou somente a colite. O que diferencia dos dois é a localização que ele fica no intestino. O Crohn, por exemplo, a doença de Crohn é uma inflamação, né, que antigamente falava nas nossas tripas, né, do nosso intestino, e são partes. Ela inflama vários pedaços do seu intestino grosso, tá? Então, assim, e quando você adquire um alimento, uma lactose que que você não possa ingerir, né? Tem a alergia. O que acontece? Você irrita
camada interna do intestino, onde você sente muitas dores, tá? E a colite ulcerativa, que também é muito grave, mas ela já pega uma porção total, ela não é picada, ela pega principalmente a porção final do intestino grosso, tá? E vai até lá na parte do reto, tá? Onde, e o perigo dessa ulceração é sangrar, é romper, e se você tem um rompimento do intestino, é muito grave, né? Que daí é cirúrgico. E como os óleos podem usar? Eu gosto muito, gente, do óleo. Quando nós falamos de inflamação do intestino, eu gosto do óleo de gengibre, que ele é muito bom, e o óleo de orégano. Porém, são 2 óleos que tem que tomar muito cuidado, porque o orégano, ele é muito forte, ele tem que ser usado em cápsula juntamente com o óleo de coco. E toda vez que nós vamos tratar a parte intestinal com ingestão dos óleos, lembrando que eu estou falando de ingestão dos óleos somente da doTERRA, que é aprovado pela Anvisa e pela Covisa. Os outros óleos, inclusive, ninguém indica para ingerir, tá? Porque eles não são aprovados. Então, eu estou falando de se ingerir na cápsula. Nossa, eu esqueci de trazer a minha cápsula para mostrar para vocês, mas é aquelas cápsulas de remédio onde você coloca o óleo, o orégano dentro da cápsula, junto com o óleo de coco, em torno de 1 a 2 gotas, e você vai ingerir, tá? O protocolo, ele é individual. Tá? Então, se você tem se você quer um protocolo, ele tem que ser individual. Eu tenho que saber se você tem pressão alta, o que mais doenças que acomete no seu organismo. Mas eu adoro o orégano. O orégano já é comprovado há muito tempo que ele é um dos óleos mais potentes em relação a ser um antibiótico natural. Ele tem uma propriedade química chamada cravacol e ele é muito bom, inclusive para se fazer a desparasitização, tá? É matar os parasitas, eliminar os parasitas que nos faz mal. Tá? Nos faz mal. Nós temos muito mais bactérias no nosso organismo do que células. Tá? Então, e nós precisamos dela. Então, assim, para uma síndrome, né, essas síndromes agudas, crônicas, tem que ter um tratamento oral por ingestão, passando também, e como a Iris falou, nós também temos que tratar, porque você imagina como que é uma criança ou um adulto que tem a parte final do intestino até lá no reto. Quem sabe, quem tem doença de Crohn sabe do que eu estou falando. Como é que você pode sorrir se você tem essa infecção? Como é que você pode, sabe assim, não ser estressado se você tem uma infecção nessa porção do seu intestino? Vocês percebem que, logicamente, pode levar depressão, vai levar irritação, vai levar inúmeras coisas, porque é o nosso segundo cérebro, nosso intestino. É muito importante isso que nós estamos falando, né? Nós teríamos que ficar aqui muito tempo para falar. Me surpreende, porque muitas pessoas não sabem que maioria, eu achava que era 80%, já Hipócrates fala que todas as doenças são provenientes do mau funcionamento do nosso intestino. Então, eu gosto muito do omeprazol e do gengibre, tá? O gengibre também, para inflamação, ele é maravilhoso. E nós podemos usar das 3 formas. Tem mais alguma pergunta aí? Tem sim. Você falou do omeprazol. A gente pode fazer, assim, essa associação, Eliane, do omeprazol com os óleos essenciais? Olha, eu vou, inclusive, tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas, assim, o que faz o omeprazol? Lembra que eu falei do nosso intestino que tem o fígado, tem o pâncreas, a vesícula? Cada um desses órgãos vai eliminar uma substância que vai ajudar a degradar o quê? Vamos supor, a insulina vai quebrar carboidrato, e cada um vai fazer a sua função ali.
né? E nosso estômago, que joga ácido no nosso estômago. Ácido, nós precisamos de ácido no estômago, para quê? Para a gente quebrar a nossa alimentação. Por que as pessoas ficam tão empancinadas quando elas começam, né, cheia, muita indigestão? Porque as pessoas comem e não mastigam. As pessoas engolem e elas esquecem que as enzimas amilases na boca, ela já é para quebrar. Sabe quando a gente vai comer alguma coisa que dá água na boca? Aquilo lá já é enzima para ajudar a quebrar, a metabolizar o alimento que nós estamos comendo. Então, já pensou se todo mundo comesse 20 vezes, engolisse, tá? E ali quando eu mastigo, eu estou dando ordem para o através da conexão junto com o cérebro, eu estou dando ordem para o meu estômago produzir ácido. Olha, estou comendo uma feijoada, ele manda a ordem para tudo quanto é lado para quebrar essa feijoada. Pâncreas, vamos trabalhar, tem vindo um monte de feijoada aí, para a gente quebrar, entendeu? E aí, o que o omeprazol faz? O omeprazol, ele manda mensagem, né, para o cérebro lá, né, para não produzir ácido. A partir do momento, o omeprazol, ele faz você perder quase 80% de ácido, de produção de ácido no seu estômago. A ranitidina, ela faz, que é similar, ela faz você perder em torno de 40%. Por isso que uns falam, ele é fraco. As pessoas são apaixonadas por esse remédio, que eu não vou ficar mais repetindo o nome. Elas são apaixonadas, aí elas comem e sentem bem. Elas sentem bem quando está com o estômago vazio, mas elas precisam desse ácido para você metabolizar seu alimento. Entendeu? Você precisa dele para chegar o alimento quebrado no lugar certo. Quando o nosso intestino, ele é onde ele pega minerais, onde ele pega água, ele não é para ir pedaços para o intestino, pedaços de alimento para o intestino. Os pedaços é para ser quebrado no estômago. Mas não, você tomou aquele remédio e aí você tem ácido suficiente para quebrar e vai indo pedaço. Você pode ter o quê? Constipação, você pode ter uma irritação e você pode, inclusive, adquirir essas síndromes que nós estamos falando. Entendeu? Então, assim, por que você precisa tomar esse remédio se você tem o quê? Uma laranja selvagem. E você tem uma opção para você escolher. Aí eu não gosto de tangerina, aí eu prefiro laranja selvagem. Aí eu vou usar o limão. Nós temos casos no nosso grupo de pessoas que tinham pedra na vesícula somente com o uso do limão e o Zengeste, que o Zengeste é um mix, como a Iris já falou, e quebrou as pedras da vesícula, inclusive pedra no rim. Entendeu? Então, por que você vai continuar tomando e por que não trocar? Né? Não trocar, nós temos que trocar de hábito. Tomar o limão diariamente, para nós que somos da doTERRA, faz parte, isso é normal. Todo dia de manhã uma gotinha de limão, ele é detox, ele vai te ajudar na desinfecção, ele vai te ajudar na imunidade. Né? Então, assim, você pode tomar junto? Pode, mas eu já falo que você nem precisa. A partir do momento, você pode... Começa, então, um dia sim, um dia não, tomando esse remédio aí. Um dia sim, um dia não. E toma os óleos todos os dias. Vai melhorando, vai no seu gasto, porque a maioria nem no gastro vai. Pegou a indicação, vai lá e compra, porque você pode comprar à vontade, né? Então, faz um teste. Tem esses problemas de queimação, de refluxo, passa a usar o Lemon, passa a usar o Zengeste, 2 gotinhas. O Zengeste você pode pingar na água. Você pode, né? Então, passa a usar para você ver que você não vai ter problema nenhum mais de digestão. Oi, Iris. Eliana, tá. No caso, uma doença, um problema do sistema digestório que é muito comum, né? Até a gente passa por isso até sempre, né? Que são as cólicas, né? As cólicas abdominais. Então, as cólicas abdominais são contrações, né? Na musculatura abdominal e causa muita dor, né? E essas cólicas, elas estão sempre provenientes do quê? De estresse, né?
de intoxicação alimentar, no período menstrual, muitas mulheres também ficam com cólicas abdominais. Então, as cólicas abdominais, né, são muito comuns. A parte emocional, né? Eu sempre estou falando na parte emocional porque sempre é uma junção, não tem como a gente separar uma coisa da outra, nunca, né? Tá sempre Sim. ligado. Então, Uhum. os óleos essenciais, eles entram, né? De novo, a gente entra com os ingest, entra com o lemon, que a Eliana falou também nesse caso, né? Para fazer esse Uhum. equilíbrio. Porque os ingest, como a gente pode fazer uso dele internamente, ele de imediato ele já vai resolver essa questão das cólicas, né? Pode usar também lavanda topicamente, né? Todos na verdade, a gente tem sempre uma farmácia natural nas mãos, né? Onde a gente pode fazer o uso todo o tempo, né? Usa ingest, você pode tomar antes das refeições. Uma questão que a Eliana comentou. Vai fazer uso de uma alimentação, vai fazer uma alimentação pesada, como uma feijoada, um churrasco, pizza, né? Comidas gordurosas. Então, você já prepara seu organismo, seu intestino, seu estômago. Você já faz o uso dos óleos essenciais antecipadamente, né? Como uma proteção. Então, o uso do óleo essencial, ele resolve a causa, né? Do problema que você tem e também ele vai agir preventivamente. Então, quando a gente tem essa consciência que usando o óleo essencial ele age resolvendo e age na prevenção, a gente vai estar assim melhorando muito, né? E também evitando de usar, como a Eliana falou, omeprazol, que é um dos remédios mais vendidos aqui no Brasil. Vocês Mais vendido. entendem, um dos remédios mais vendidos. Ele é proibido nos Estados Unidos, ele é proibido em vários países. E aqui para nós ele é vendido mais do que água, na verdade, né? Que as pessoas hoje tomam mais omeprazol, sem E é água até, caro. E é caro. e é caro, E é caro. e é caro. Então as pessoas tomam mais omeprazol do que até assim outro medicamento aí que é vendido. Ele é um dos medicamentos mais vendidos realmente, né? De livre acesso, na verdade, tem um livre acesso. Então, quando a Ó, gente entende assim, quer um óleo que é mais básico para se usar, o hortelã. Hortelã-pimenta, peppermint, é o hortelã do chá exatamente, que a Peppermint nossa é avó fazia, que a nossa avó dava chá de hortelã e era muito bom. O chá de hortelã, ele tem as plantas, ele tem a folha, ele tem o corpo inteiro do hortelã lá naquela água, misturado com água, diluído com água. Ele era excelente para que a nossa avó sempre falava que era bom para as bichas, né? Que era bom para o estômago. Então, tudo quanto é problema tomava calmante, entendeu? E isso é verdade. Só que hoje nós temos os olhos. Sabe para você fazer um chá, quantas gotas você vai colocar desse vidrinho aqui? Uma gota. Se você quiser um pouquinho mais forte, duas gotas. Uma gota. Se você tomar um chá, quando você acordar com uma gota de hortelã e à noite para dormir com uma gota de hortelã, você vai ver a mudança que vai dar no seu intestino, no seu organismo, em geral. E eu desafio, né? Eu nem convido, pode. não desafio não, eu convido vocês a usarem uma gota de óleo de hortelã de manhã em meio copo d'água, pode ser frio, de manhã e na hora de dormir. Aí depois vocês me falam como vai mudar o seu sistema, né? O sistema digestivo. A minha neta, ela usa esse óleo aqui, ó, que é o laranja lima. Laranja lima não, laranja selvagem. E esse óleo, ele é muito bom. Eu ponho uma gotinha no suco de laranja, ele é laranja selvagem para ela, porque ela também tem, às vezes, o intestino preso. Mas é só dar uma vez por dia, é excelente, tá? Pode. Tem uma questão também de um problema que é comum, muito comum, principalmente, a gente fala muito nas mulheres, que acontece com as mulheres? Vamos falar bem assim, diretamente. A mulher, ela tem vergonha de ir ao banheiro, né? Se a gente tá numa situação, a gente tá com muita vontade de ir ao banheiro, assim,
Tem mulheres que elas não se preocupam com isso, mas a maioria das mulheres, elas não se sentem bem indo num banheiro em qualquer local, né? Então, elas prendem muito, né? Elas seguram muito, elas não vão em qualquer local. Tem a questão, gases, acumulam muitos gases, porque muitas vezes uma má alimentação, então vamos falar sobre gases e flatulência. Uma má alimentação que provoca esse acúmulo de gases, também tem dificuldade de, né, eliminar esses gases, e daí o que acontece? A constipação, aquele estômago, né, estufado, né, e o que a gente pega? O que a gente pensa daí em usar? Como o uso dos óleos essenciais é para facilitar a nossa vida, né, nesse momento, e como é muito fácil da gente carregar, a gente carrega principalmente esses vidrinhos pequenininhos, né, mesmo que seja de 5 ml ou de 15 ml, é muito fácil da gente ter na mão. Então, um dos óleos essenciais para essa questão de flatulência, de gás, é o fenel, que é o erva doce, né? A gente sempre associa ele junto também com o Zengest, que foi o que eu estava falando antes. Por quê? Lembra do chazinho, né, que a gente toma quando está em casa, quando a gente pode estar em casa e toma um chazinho, né, que a gente foi cresceu tomando chazinho e tal, com uma dorzinha na barriga, né, a velha dorzinha na barriga, o que, que a mãe fazia, ou a avó fazia? O chazinho de erva doce. O chazinho de erva doce com uma folhinha de hortelã, né, e rapidamente melhorava. Imagina a gente ter peppermint, que é hortelã pimenta na mão, e o erva doce, né? Que maravilha a gente ter na mão isso em qualquer lugar que a gente esteja, né? Uma gotinha só, uma gotinha, porque uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, a tamanha potência do óleo essencial. É 28 xícaras, né? Então, a potência do óleo essencial, até a gente sempre fala, menos é mais no uso dos óleos essenciais, né? Por isso que é bom, por isso que é tão bom que haja rapidamente, porque são mais, em cada óleo essencial, né? Cada planta, cada óleo essencial tem mais de 300 componentes químicos. Imagina quando a gente faz a associação, né? No caso do Zengest, que é um blend para o sistema digestório, de seis ervas, no caso, né? 6 plantas. Então, a gente tem uma potência, né? Então, uma gota, 2 gotas no máximo, a gente faz até direto, né? Abre a boca e já joga e toma um pouquinho de água. Ele já vai fazer o efeito, né? Imediato, praticamente. O uso dos óleos essenciais assim, é fantástico por isso. Muitas pessoas me perguntam, Iris, é rápido o efeito do óleo essencial? Sim, ele é rápido, né? É muito rápido. Então, flatulência, gases, a gente pode usar o erva doce, o Zengest, o peppermint, lavanda, que é um olhinho, né, que a gente sempre fala do lavanda, para a parte emocional, para ansiedade, mas ele é um olhinho também que a gente pode usar em massagem para gases, né, para flatulência. No caso da massagem, a gente, né, fala para crianças, né, porque como as crianças, como eu falei anteriormente, não pode fazer uso de óleos essenciais com um bebê. Imagina bebezinho, quando nasce, aquele bebezinho que começa a, a tomar o leite materno ou precisa tomar alguma fórmula, porque no caso a mãe não pode. E sempre tem a flatulência, né? Tem gases. A gente pode usar os óleos diluídos, né? Faz uma diluição própria para o bebê e faz a massagenzinha. Então, olha como é fácil, né? Como é fácil a gente ter o uso dos óleos essenciais em casa, né? Em casa e também fora de casa, né? Por isso que a gente tem que falar. Então, aqui, Liana, tem mais perguntas que eu queria te passar, tá? E eu também vou responder de algumas pessoas aqui. Tá, pode fazer. Então, deixa eu tinha marcado aqui. Peraí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, também pode falar. Sabe o que é muito comum também? É a diarreia, né? Porque a gente faz o uso dos óleos essenciais para diarreia. Porque muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo ali com o nosso intestino, né? E a gente está tendo muita diarreia. Então a gente já quer parar, né?
a diarreia. Então, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu vou tomar um chá de folha de goiaba, né? Vou comer tal coisa para parar a diarreia. E nem sempre a gente pode parar a diarreia assim de imediato, né? Então, como que a gente poderia usar, Eliana, da diarreia? Inclusive, a diarreia, como a febre, é uma resposta do nosso organismo, que tem algo errado. Só que, às vezes, ele pode responder tantas vezes e a gente não escutar que tem algo errado, tanto através da diarreia como através da constipação, que é a prisão de ventre, né? Que é a prisão de ventre, nós não escutarmos os sinais que o nosso corpo dá. Tá? A diarreia, muitas vezes, é aquela parte que a gente comeu, vamos supor, comeu um enlatado que tinha lá uma bactéria, né? E aí o que o organismo faz? Ele não quer absorver aquela bactéria, ele quer eliminar ela, então você precisa da diarreia, tá? Qual que é o problema da diarreia? Porque infelizmente, em muitos países, a diarreia mata as crianças. Porque quando você tem a diarreia, você está perdendo o que? Líquido. Lembra que eu falei no começo que o nosso intestino é onde a gente acumula os líquidos, que as pessoas falam assim, quer ir no banheiro? Bebe água. Mas não é só beber água, é tudo um conjunto, né? E quando nós estamos e cortamos ela de vez, nós podemos piorar a situação que nós estamos, tá? Então, assim, existem certos alimentos, nós temos que conhecer o nosso corpo, né? Conhecer o corpo o que nós damos para o nosso filho. Existem certos alimentos que nós temos a intolerância, tá? E existem coisas que já faz anos que é para ter mudado e que não muda muita coisa na cabeça das pessoas, né? Que a gente ficaria aqui dias conversando, que, por exemplo, o uso de leite. A partir de 2 anos não se bebe mais leite. E o leite, ele vai causar uma irritação no seu intestino. Se não causar hoje, vai causar amanhã. Se não for só amanhã, vai ser depois da manhã. Já é comprovado que a bactéria, que a proteína do leite de saquinho, do leite da vaca, não é adaptada ao nosso corpo. E o leite é uma das causas, né, de desordem intestinal. Tá? E começa com a diarreia, que é uma resposta do nosso organismo que algo está saindo errado. Agora, vamos supor, você comeu uma coisa, vou dar um exemplo, muito mamão, e você está com diarreia. Use a massagem, né? Você pode fazer tanto com hortelã-pimenta, né? Como aí ele disse, uma gota são 28 xícaras de chá da planta. Todo óleo essencial, ele é 70 vezes mais potente do que a própria planta. Então, veja bem a potência do que nós estamos falando, tá? Em relação aos óleos essenciais 100% puro, aprovado, que não tem nada mais lá do que o óleo essencial extraído puro da planta, né? Então, nós podemos usar o hortelã-pimenta para fazer massagem. E qual é a massagem quando nós estamos com diarreia? Anti-horário. Porque o nosso intestino, ele que quando você fala assim, nossa, meu estômago está roncando, ele faz movimentos assim como se você pegasse uma bexiga e colocasse uma azeitona dentro de uma bexiga, não, de uma mangueira. E você vai empurrando essa azeitona até sair na outra ponta, que seria o reto. Então, o nosso intestino vai fazendo assim. E ele vai empurrando o alimento. Dependendo do alimento que ele tem, ele aumenta, ele quer liberar isso, ele aumenta, né? Que a gente chama dos nossos ruídos hidroaéreos, ele aumenta. E se você quer dar um sinal para ele, olha, eu só comi mamão demais, vamos devagar. Aí eu só comi mamão demais. Você faz a massagem anti-horário. O toque, gente, ele é fundamental. A massagem, o toque, muitas vezes, eu ainda falo toque de mãe. Existe uma massagem Chantala que fala assim, nossa, mas como é milagroso isso? Milagroso é o toque da mãe no bebê. Isso é milagroso também, tá? Então, quando você faz uma massagem, tanto na barriguinha do neném ou na sua, anti-horário, o que você vai fazer? Você vai, os óleos essenciais que você está fazendo a massagem,
Não existe óleo para diarreia e nem óleo para constipação. Eu não estou falando o mesmo óleo hortelã-pimenta que eu estou indicando para constipação, eu estou indicando para diarreia. Mas como assim? Como que você indica o mesmo óleo para os dois? Porque os óleos essenciais, eles agem no equilíbrio. Se você está com diarreia e você faz a massagem dos óleos essenciais na barriga, caiu da corrente sanguínea, 20 minutos no seu corpo inteiro, ele vai agir aonde? Aonde está precisando. E vou te falar uma coisa, sabe os efeitos colaterais do hortelã-pimenta, por exemplo? Se você tiver com tosse, se você tiver com rinite. Porque ele tem propriedades dentro do hortelã-pimenta que são excelentes para o sistema respiratório, para rinite. Então, o efeito colateral de um óleo essencial é ele agir onde ele tem as propriedades químicas benéficas e prover equilíbrio. E a sua massagem anti-horário vai avisar o seu intestino, vai devagar, pode devagar, e o óleo vai agir aonde ele tem que agir. Se tiver com constipação, todos os dias, gente, acordou de manhã, a gente não passa batom, a gente não passa... sou contra protetor solar, tá? Mas a gente não passa os cremes, não passa, né? Eu passo somente o meu Yarropon. Qualquer dia eu faço um vídeo desse óleo maravilhoso. Então, você não faz isso? Passa o creme, não, passa um óleo na barriga, um óleo hortelã-pimenta, o laranja selvagem. Passa na sua barriga, aí passa no sentido horário. Avisar o seu intestino, olha, funcione mais rápido que você está um pouquinho devagar. Só que para isso você também precisa ingerir algo que ajude ele também, tá? Que ajude ele a trabalhar. Porque não adianta nada a gente comer pizza no café da manhã, comer somente carboidrato, e não comer um carboidrato, que o carboidrato não é inimigo não, viu? E não comer um carboidrato que contenha fibra. Por isso que as pessoas falam, mas o arroz integral é a mesma coisa do arroz normal, né? É a mesma coisa, sim, é a mesma coisa em questão de caloria. Eles são muito iguais, mas em questão de fibra, o integral é bem melhor. Tudo que é integral é melhor. E às vezes as pessoas ficam com aquela coisa embutida, sabe quando você não quer aceitar? Então eu sempre falo, gente, aceita que dói menos, aceita que tu tá infeccionada, inflamada, gorda, entendeu? Assim, aceita que dói menos. Agora muitas pessoas ficam assim, eu não. Entre comer um arroz integral, eu vou comer meu arroz, tá? Aí entre comer isso é a mesma coisa, e sempre faz o balanceamento em relação ao quê? A gorduras, a carboidrato, e esquece de ingerir fibras. Tá? E esquece de ingerir fibra. Chupar uma laranja por dia já te ajuda, principalmente junto com o bagaço, já ajuda o seu intestino a funcionar diariamente. Usando o óleo, o hortelã-pimenta, o laranja selvagem, ele é maravilhoso para o intestino. E para aqueles casos, né, como eu falei, mais crônico, nós entramos daí com gengibre, com orégano, um tratamento com cápsula, mas aquelas cápsulas que vão estourar lá no estômago, não no estômago, lá no intestino, tá? Então, assim, a gente tem um preparado, tudo certinho, um protocolo certinho para fazer específico para cada doença. Nós estamos falando das coisas básicas. Náusea, pode inalar um hortelã-pimenta, você não precisa nem ingerir. Inalar, como eu estava falando antes de cair, as pessoas que vão andar de carro e tem náusea, só inala o hortelã-pimenta para você ver que maravilha, em vez de tomar o Dramin. Acho que eu falei Dramin, a live caiu, entendeu? Aquela hora. Entendeu? Então, coloca um algodão, pega um algodão, pinga 3 gotinhas, desingeste ou hortelã-pimenta e põe na saída do ar. Você está fazendo um difusor. Vai todo mundo que está dentro do carro inalar hortelã-pimenta, que é maravilhoso, e você... Sabe como quem usa isso? Em cachorros, em pets, que tem muitos cachorros que passam mal ou ficam estressados quando andam de carro. Então, assim, é tão fácil e prático a gente viver, a gente mudar de hábito cada vez mais natural e com praticidade. Então, não é difícil. Para você que comprou, acho que entrou uma cliente minha, que é a nova, que não sei qual das duas, Taline, que entrou,
que é simples. Você não precisa ser uma aromaterapeuta como nós para você trabalhar com os óleos essenciais, porque quando você adquire os óleos da doTERRA, você já leva os aromaterapeutas junto. Tá? Então, assim, e nós, a finalidade desse conjunto Íris e Ortiz, Ortiz é a forma que me chamam lá no Unicamp, então às vezes até eu me chamo de Ortiz, essa, nós ajudarmos as pessoas a usarem os óleos de forma prática, e essa é uma forma prática. Oi, Íris. Oi, Eliana. Ah, tá. Pensei que estava travando. Estão perguntando aqui, você que gosta de falar dessa parte intestinal, a Rosângela perguntou, ela falou que ela é muito irritada, e ela fica muito mais irritada quando ela tem intestino preso. O intestino dela funciona uma vez por semana, ela acha que é normal, mas ela nunca associou a irritação dela com o intestino. Eu te convido, Rô. Eu te convido. O que você indica para ela aí? Que a Iris, ela é minha parte emocional. Então, vamos começar pela parte emocional. Primeiro tem que saber como é o dia a dia dessa pessoa, né? Ela tem que avaliar como está o dia a dia dela. Se tem muito estresse no dia a dia dela, mesmo em casa, hoje em dia muitas pessoas estão no home office, né? Qual o problema disso hoje? Muitas pessoas o dia todo sentadas, né? Dando conta, né? Do que tem que fazer, do seu trabalho. Então, mesmo estando em casa, não tem uma boa alimentação, né? Então, o estresse se acumulou porque está em casa, tem criança em casa, não pode sair de casa, né? Olha quantas coisas. Não faz uma boa alimentação, não pratica um exercício físico, nem uma caminhada. Muitas pessoas nem uma caminhada se dão ao prazer de fazer, né? Mesmo que seja um quarteirão, né? No bairro, as pessoas não fazem. Então, o dia todo sentados, o dia todo com vários estresses na volta, né? O que acontece? E é claro que a pessoa vai ter constipação, claro que a pessoa não vai funcionar o intestino corretamente, né? Olha quantos fatores somados ali. Má alimentação, muito sedentarismo, né? Estresse, então se soma tudo isso. Então a gente pode usar o tangerina, né? O óleo de tangerina, que é um óleo próprio mesmo para o intestino, né? Para o funcionamento do intestino. A gente pode entrar com os óleos para parte emocional, que é lavanda, bergamota, né? O feno, que é o erva doce, né? Também para a parte de gases, de flatulência. Qual outro? A gente também, a Eliana falou uma questão que eu achei interessante, da parte inflamatória, né? Até ia complementar, a parte inflamatória, que é a questão do leite, né? Muitas pessoas que elas estão tendo esses problemas agora por conta da lactase, justamente pela inflamação que o leite causa. O leite e a farinha branca, né? Então, eliminar um pouco esses alimentos e procurar fazer mais ingestão de fibra, né? Tomar mais água. Pode pegar uma garrafinha, até uma das meninas falou que está tomando água. Só não esqueça que a garrafinha nunca... A Flávia que deu uma dica aí também. A Flávia que deu uma dica aí no... A Flávia que falou isso. A Flávia falou que está usando, só que tem que lembrar que não pode colocar em garrafinha de plástico. Os óleos essenciais não podem ser utilizados em recipientes de plástico. Então, é ideal que você coloque ou uma garrafinha de inox ou uma garrafinha de vidro, tá? Por quê? Porque o óleo essencial ele é muito forte, muito potente, então ele vai se acumular ao redor, né? Ele vai grudar, né, no recipiente e ali ele vai fazer uma reação química ou a química sintética do produto, que no caso os plásticos, né, derivado do petróleo. Então, olha, vai fazer uma reação doida ali, né? Então, é melhor não usar plástico de jeito nenhum, tá? Usa só vidro ou o inox, né? Que as garrafinhas de inox são bem práticas, né? A gente acha em qualquer lugar, tá bom? Mesmo que seja o melhor plástico que tem aí no mercado, é melhor não use, tá joia? Oi, Eliana, acho que por hoje... Deixa eu só contar o milagre do copo.
Quando nós fazemos reuniões, que nós estamos assim online, porque nós estamos não podemos fazer reunião, a apresentação. Inclusive já está marcado, eu vou fazer uma apresentação lá no salão da Ágata, tá? Não vou abrir ao público, né, gente? Porque não é o para vocês tudo indo, não, tá? É só os convidados dela. E nós vamos fazer lá uma apresentação. E quando nós chegamos no local, nós pegamos um copo, tá? Um copo plástico, coloca meia copo d'água. Por que meio? Pode ser cheio. Meio copo d'água e você pinga ali 4 gotinhas de limão. E vamos fazer a apresentação. De repente, você escuta um crack e você olha, a parte de cima do copo quebra. Sozinho, tá? Não é coisa do além, não. Sabe o que o óleo de limão tá fazendo? O óleo de limão não sabe para onde ele tá indo, sabe? Assim, ele vai fazer a função dele. E o óleo de limão é um óleo astringente, que ele é óleo para limpeza. Por isso que existe muito limão em produtos químicos desengordurantes, entre outras coisas. E ele faz essa limpeza no nosso organismo. Por que ele é bom para gordura? Porque ele limpa a gordura do seu fogão também. Tá? Agora nós estamos falando de um óleo puro que vai limpar a nossa gordura das artérias, a nossa gordura abdominal, sim, mas não quer dizer que você vai tomar 15 ml de limão e vai ficar magra, tá? Mas assim, o que o limão faz? Não. Se não parar de comer pão, não vai ficar magra. Não, o que o limão fez ali naquele copo? Ele aderiu, como ele vai aderir no nosso intestino, no nosso estômago, né? Ele aderiu ali. E ele viu que aquilo ali é toxina, porque vocês não têm noção quanta toxina tem num copo descartável. Vocês não têm noção, tá? Quantas toxina tem. E aí ele gruda na lateral do copo, como ele gruda na lateral do vidro, tá? Por isso que tem que ser, ele gruda ali na lateral do copo e ele vai corroendo, como se aquilo é uma toxina, e ele tem que destruir, ele tem que limpar aquilo aonde ele racha o copo, entendeu? Então, assim, a gente faz isso, esse teste, assim, nas apresentações que nós fazemos pessoal, né? Nós fazemos esse teste, assim, para realmente vocês entenderem. Se você for pegar e colocar um limão num copo de vidro, num copo plástico na sua casa e beber imediatamente, tudo bem. Mas a garrafinha, geralmente a gente pega a garrafinha de água, a minha não tá aqui, mas a gente pega a garrafinha de água e põe as gotas lá, bebe, deixa. Então aquele óleo fica depositado lá. Por isso que tem que ser ou alumínio, né? Ou se não de vidro, tá? E se for um plástico muito forte daquela marca boa lá, conte risco seu, tá? Porque às vezes você vai ingerir o limão, que já, coitado, já tá cansado, meia boca, ele já agiu tudo que ele tinha que agir no frasco, entendeu? Então é por isso que a gente fala, o limão, gente, é um dos óleos mais baratos que tem na doTERRA. E é um dos óleos mais fodásticos que eu acho para o nosso organismo. Né? Então, assim, sempre indico limão, tá bom? Então, olha, eu vou encerrar por aqui. Nós vamos ver, nós tivemos, graças a Deus, gente, muito obrigada, tá? Por vocês todos terem entrado. Um pessoal caiu, mas assim, nós vamos falar agora de outra. Nós vamos ver agora qual assunto nós vamos falar semana que vem, porque tem muitas pessoas querendo saber. Isso, põe no de vidro, Flávia. Muitas pessoas querendo saber outros assuntos. Eu quero que vocês entrem em contato, deixem um recado para nós, o que vocês querem saber. Porque, graças a Deus, está aumentando muito o número de clientes e nós queremos deixar as pessoas cada vez mais orientadas sobre os óleos, tá bom? Tá, e se alguém quiser adquirir, alguém que entrou na live, não sabe como adquirir os óleos, falem comigo, falem com a Iris, também tem a Ivonete aí, que também é do nosso grupo, a Wanda. Então, assim, que nós vamos dar toda a orientação e nós levamos os óleos para você experimentar, se tiver possibilidade. Então, fiquem com Deus, até mais, até quinta-feira. Quinta-feira
toda quinta-feira, 8h20, Home Care, cuidado na sua casa com os óleos essenciais. Até mais, um beijo a